E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos aqui para a nossa sétima aula do curso O Mínimo que você precisa saber sobre economia para não ser um socialista. Ficamos um tempo aí sem postar aulas, né? Mas agora estamos de volta. Nessa sétima aula, vamos falar sobre a lei da oferta. Na aula passada, falamos sobre a lei da demanda e agora vamos falar então sobre a lei da oferta. Não se esqueça de dar o like no vídeo, tá, gente? E se inscreve aí no canal. Faz isso agora, tá, gente? Me ajuda aí para que eu consiga continuar postando esse conteúdo, tá bom, galera? Então, essa aula, gente, eu prometo que eu vou tentar fazer ela mais curta, tá? Pelo menos eu vou tentar fazer uma aula mais curta, porque as últimas aulas aí ficaram bastante longas e eu não estou gostando disso, né? Vou tentar fazer uma aula mais curta então, mas vamos para o que interessa para não perder muito tempo. A primeira coisa que você precisa saber, que precisa ficar bem claro para a gente poder dar continuidade nessa aula, é a definição de lucro. Lucro simplesmente é a receita, ou seja, o dinheiro que você obtém vendendo aquilo que você produziu, menos o custo, que é aquilo que você gastou para produzir. Então, lucro é igual a receita menos custo. Quando o lucro é um valor negativo, nós chamamos de prejuízo. Basicão, né, gente? Todo mundo sabe disso. Até o tiozinho do carrinho de pipoca que fica ali na praça sabe disso, né? Talvez ele não saiba desses nomes bonitos todos, mas instintivamente ele sabe o que é. Bom, ele sabe disso, né? Mas políticos socialistas não sabem. Dá uma olhada nesse tweet aqui do Bernie Sanders, né, que foi candidato a presidente dos Estados Unidos, o primeiro candidato autodeclarado socialista. Aparentemente ele não sabe a diferença entre lucro e receita, né? Quer dizer, talvez ele saiba ou ele está tentando se aproveitar da ignorância, né, da falta de atenção das pessoas. Só para contextualizar para vocês ali. Ele está falando ali sobre a indústria dos videogames, que é uma indústria muito lucrativa hoje em dia. Aí ele está comemorando ali o surgimento de um sindicato dos trabalhadores dessa indústria. E ele justifica isso, né, que tem que ter esse sindicato mesmo, porque as empresas de videogame elas lucram muito. Mas para provar o que ele está falando, ele cita a receita dessa indústria, ao invés de citar o lucro. Eu até imagino que o lucro dessa indústria deve ser bem grande também, mas não dá para você saber o quão grande o lucro é só olhando para a receita. Você precisa saber o custo também. Então, eu não sei se foi ignorância, se foi desonestidade. O fato é que essa postagem aí foi bem desinformativa. Mas agora você já sabe disso também. Você já sabe a diferença entre o lucro e receita. Você já sabe mais que o Bernie Sanders, então. Ou pelo menos já sabe o suficiente para não cair na lábia dele e de outros da laia dele também. Bom, a lei da oferta, gente, ela é bem fácil de entender. É parecida com a lei da demanda, só que ao contrário. A lei da oferta diz que quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. E quanto menor o preço, menor a quantidade ofertada. Então, vamos ver aqui a curva de oferta, né? Reparem que é uma curva ascendente, ou seja, ela vai subindo. Quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. É o contrário da curva de demanda, né? Que era uma curva descendente. E a função de oferta também, ela é bem simples, ó. Ela é uma função do preço também, mas é uma relação direta. Enquanto a função de demanda era uma relação inversa, a função de oferta é uma relação direta. Simples de entender, né, gente? Agora vamos entender por quê, né? O objetivo dessa aula é explicar por que isso acontece. Mas de cara já dá para você deduzir mais ou menos por quê. É um raciocínio até meio intuitivo, né? O comprador ele quer pagar o preço mais barato possível e o vendedor quer vender o mais caro possível. É o mais caro que ele conseguir, pelo menos. Um gosta de preço baixo, o outro gosta de preço alto. Todo mundo concorda com isso, certo? Em média é assim que as coisas funcionam, né? Alguém discorda disso, né? Mas por quê? Por que que os ofertantes, né? Por que os vendedores, os produtores agem assim? Bom, lá na penúltima aula eu expliquei que por trás da lei da demanda, para explicar o comportamento do consumidor, tem a teoria do consumidor.
E na última aula nós vimos uma versão mais simplificada dessa teoria do consumidor, lá quando nós vimos a teoria da utilidade marginal decrescente e tal. Aquilo lá é a teoria do consumidor na sua versão mais simples, vamos dizer assim, né? E por trás da lei da oferta, para explicar o comportamento dos vendedores ou dos produtores, eu havia dito que existe a teoria da firma. Essa nós vamos ver só futuramente, talvez até num curso à parte. Eu sei que eu já estou prometendo muitos cursos à parte aí, né? Prometi um curso, o mínimo que você precisa saber sobre economia para não ser ANCAP. Não lancei nenhuma aula ainda desse outro curso. Estou só prometendo coisas, mas eu estou pensando seriamente em criar um outro curso, né? Uma outra playlist focada em como usar os conhecimentos que você está adquirindo aqui para ganhar dinheiro, para tomar decisões profissionais, para fazer investimentos e tal. E daí a teoria da firma ela entraria ali nesse outro curso, nessa outra playlist. Mas é uma ideia somente por enquanto, tá? Caso não for para frente essa ideia, né, esse projeto, eu coloco a teoria da firma aqui nesse curso aqui mesmo. Porque nem esse curso eu estou dando conta de fazer, então, né? Preciso prometer menos, né? Mas enfim. Então, como nós não vamos ver então a teoria da firma por enquanto, né, para analisar como cada ofertante se comporta individualmente, nós vamos ter que ir direto para a curva de oferta de mercado. Porque assim, da mesma forma que no caso da demanda, a quantidade ofertada de mercado nada mais é do que a soma das quantidades ofertadas por cada ofertante, né, por cada produtor. Para explicar o comportamento de cada produtor, né, de cada ofertante, de cada firma, nós teríamos que ver a teoria da firma, que nós não vamos ver agora. Então eu vou explicar para vocês com um raciocínio que também é válido, tá? Que também é verdadeiro, como a curva de oferta de mercado acontece. Então nós não vamos ver, por enquanto, as curvas de oferta individuais, nós vamos ver direto a curva de oferta de mercado, tá? Bom, para entender a curva de oferta, você tem que entender alguns pressupostos que estão por trás dela, né? Ou seja, as coisas só vão acontecer dessa maneira na realidade se forem atendidos esses requisitos. Primeiro, livre entrada de participantes. O que isso significa, né? Quer dizer que qualquer pessoa é livre para entrar em qualquer mercado que ela quiser. Qualquer pessoa é livre para produzir qualquer bem e serviço que ela quiser, não existe um impedimento legal ou institucional. Não existem coisas como as guildas lá da Idade Média, né, ou as castas indianas. Nós estamos pressupondo aqui que todo mundo pode começar ou parar de trabalhar com o que quiser, a hora que quiser. Ah, mas e se o cara quiser exercer a medicina, por exemplo? Ele não tem que ser formado em medicina, pelo menos? Ok, podemos exigir que para exercer a medicina o cara seja formado em medicina, mas qualquer pessoa que quiser cursar medicina, desde que seja capaz de sustentar, né, toda a carga que envolve fazer um curso de medicina, né, ou seja, a pessoa tem que passar num vestibular, né, tem que ser capaz de se manter durante o curso, etc., né, mas ela não deve ser impedida de entrar num curso de medicina se ela for capaz disso, né. Esse que é um pressuposto, então. Mas aí, uma vez que ela se formou em medicina, ela pode exercer a medicina, né, à vontade, né? Mas e se a pessoa não tiver qualificação, né? Como é que nós impedimos que produtos e serviços ruins sejam despejados no mercado? Bom, isso não vem tanto ao caso, né? Mas como esse é um curso sobre como refutar socialistas, vamos discutir um pouco isso aqui. Será que a gente precisa tanto assim mesmo do Estado para garantir uma qualidade mínima para os bens que são ofertados no mercado? Será que nós não poderíamos ter, sei lá, agências privadas que vão lá e dão uma certificação, ou um diploma, ou um selo que garante a qualidade do produto ou do profissional? Aí, com base nessa certificação, cada um decide se quer consumir aquilo mesmo ou não. Será que não poderia ser assim? Será que a gente precisa mesmo tanto assim do Estado? Claro, mesmo assim, eu acredito que nós ainda precisamos do Estado, né? Mas será que não seria muito mais eficiente se o Estado fosse somente uma instância superior a quem a gente iria recorrer só em casos dessas agências privadas falharem?
Eu acho que é um ponto para se refletir, para se debater a respeito. O que vocês acham? Bom, mas segundo pressuposto, concorrência perfeita. O que significa concorrência perfeita? Significa que os bens são homogêneos, ou seja, não dá para distinguir entre um produto, entre o produto que o João produziu e o produto que o José produziu, eles são todos de uma qualidade só, né? Eles são homogêneos. E B, há muitos concorrentes no mercado, de forma que você é só mais um concorrente, né? E sendo só mais um entre muitos, você acaba sendo muito pequeno para conseguir influenciar o mercado. Você não consegue mudar as regras do jogo porque você está competindo com muita gente, então você tem que aceitar as condições do mercado. Né? Nesses casos, cada ofertante ele é tomador de preço, ou seja, não importa o que você faça, você não consegue mudar o preço de mercado. Então você é obrigado a aceitar o preço que está sendo vendido no mercado, correto? Então, consequentemente, o preço é algo dado. Né? Se você tentar vender algo acima do preço de mercado, ninguém vai querer comprar, porque ali do lado já tem um cara vendendo essa mesma mercadoria igualzinho, né? Só que mais barato. E se você vender abaixo do preço de mercado, você vai ter uma receita menor do que você poderia ter, sem necessidade nenhuma. Você estaria deixando de maximizar o seu lucro. Né? Resumindo, você estaria sendo burro, né? E em economia a gente pressupõe que as pessoas vão tentar ser minimamente espertas. Para colocar de uma forma mais técnica, pessoas buscando seu auto-interesse de forma racional não fariam isso. Né? Então, se vocês lembram lá da aula sobre a mão invisível, né? Esse é outro pressuposto. As empresas, né, os ofertantes, as firmas, elas buscam maximizar o seu auto-interesse, elas buscam o maior lucro possível de forma racional. Esse é um pressuposto muito contestado hoje em dia, mas é tudo por gente que no fundo não entendeu o conceito da mão invisível ainda. E ainda tem aquela mentalidade de que o lucro é do mal e tal, né? Nenhum argumento que essa turma apresenta é muito convincente. Mas existe 1 zilhão de situações em que você não tem concorrência perfeita. Beleza, nós vamos ver esses casos futuramente, mas para resumir aqui, quando a concorrência não é perfeita, as coisas não acontecem exatamente como diz a teoria, mas elas tendem a acontecer mais ou menos dessa forma. Entenderam? Então, mesmo quando a concorrência não é perfeita, as coisas tendem a acontecer mais ou menos dessa forma, como a teoria descreve, só não é tão exato. Tá, beleza, entendi os pressupostos, mas ainda não entendi por que a curva de oferta de mercado funciona daquela forma. Por que ela funciona assim? Né? Porque a quantidade ofertada aumenta quando o preço aumenta também. O que acontece exatamente? Bom, vamos pegar uma economia que tenha 3 ofertantes, que nem nós fizemos nas últimas aulas. Né? Vamos imaginar aqui um mundo simplificado onde exista um mercado de chocolates, né? Que é um mercado que a gente já vinha usando de exemplo. Esse mercado tem 3 ofertantes, a Isabel, o João e o Mateus. Cada um deles tem um custo para produzir uma barra de chocolate. A Isabel tem um custo unitário de R$1, o João tem o custo de R$1,50 para cada barra de chocolate que ele produz e o Mateus tem um custo de R$2. Vocês lembram que, para ter o lucro, a sua receita tem que ser maior do que o seu custo. E todo mundo trabalha para ter lucro, né? Porque é do seu lucro que vem a sua renda. Se não for para ter lucro, melhor nem fazer nada. Então, a receita, né, o valor que você recebe precisa ser maior do que o custo. Se o preço for R$1, nenhum deles, ali naquele nosso exemplo, né, vocês podem acompanhar aqui, se o preço for R$1, nenhum deles vai querer vender. Porque veja ali, só a Isabel conseguiria cobrir os seus custos, mas ela não teria lucro nenhum, então mesmo ela não vai querer trabalhar de graça, né? Então nem ela vai querer ofertar nada. A um preço de R$1,50 já vale a pena para a Isabel produzir chocolate, então, porque aí a receita dela ultrapassou o custo. Então ela consegue ter lucro. Mas para o João e o Mateus ainda não. Então, a um preço de R$1,50 vai ter um ofertante só. Mas já aumentou, né? Porque a R$1 não teria ofertante nenhum. Né? Então aumentou o preço para R$1,50, já se tornou viável para uma pessoa. E assim por diante, né? Conforme o preço vai aumentando, né? A um preço de R$2. Aí
o João já consegue ter um lucro também, né? Você vai reparando que vai ficando verdinho ali, é que eles conseguem ter lucro. Mas o Matheus ainda não consegue, porque fica empatado ali, né? O custo com a receita dele. Mas se subir para 2,50, aí ele já consegue ter um lucro. E quanto mais vai aumentando o preço, mais vai aumentando o lucro dele, concorda? Então, dessa forma, correto? A gente pode supor que quanto maior o preço, mais aquela atividade vai se tornando mais viável para mais gente, né? E quanto mais gente ofertando, é razoável concluir que maior será a quantidade ofertada. Você concorda comigo? Bom, aqui nós estamos pressupondo, primeiro, que a receita unitária é igual ao preço, né? Por quê? Porque se você cobra um preço X por cada barra de chocolate, cada barra que você vender, você vai receber X, então a sua receita por unidade vendida vai ser X, concorda? Então a receita unitária é igual ao preço. Bom, nós estamos pressupondo também que o custo unitário é igual ao custo total dividido pela quantidade produzida. Porque para produzir eu tenho custos variáveis, que é o custo dos insumos que eu utilizo, né, para cada unidade que eu produzo, mas eu também tenho custos fixos, que é, por exemplo, o aluguel da minha fábrica e coisas assim. Então, eu tenho um custo total e o custo unitário nada mais é do que esse custo total dividido pela quantidade produzida. E o lucro unitário, então, nada mais é do que a receita unitária, que por sinal é igual ao preço, menos o custo unitário. Então, também está correto falar que o lucro unitário é igual ao preço menos o custo unitário. Vocês concordam comigo? Também é uma conclusão lógica que, se o custo unitário se mantém constante, quanto maior o preço, maior o meu lucro. Você concorda? Para entender melhor, vamos ver aqui o nosso mercado imaginário. Vamos ver aqui no próximo slide. Temos aqui de novo, então, a Isabel, o João e o Matheus. O lucro, vocês podem ver a formulinha aqui, o lucro é igual a receita menos o custo. Aqui a gente está falando de lucro, receita e custo unitários, tá? Nós vamos supor aqui que o custo de cada um deles tem um custo diferente, né? Mas esse custo se mantém constante, né? O custo unitário da Isabel é R$1, o custo unitário do João é R$1,50 e o custo unitário do Matheus é R$2. E esse custo vai se manter constante independente do preço, né? E a receita, ela é igual ao preço, né? Nós temos aqui vários preços possíveis e a receita, ela é igual ao preço, Vocês estão vendo aqui, né? Então, o lucro nada mais é do que a receita menos o custo. Então, nós vamos vendo aqui que quanto mais o preço vai aumentando, maior o lucro. Vocês concordam? Olha só. Esses exemplos aqui, né? Conforme o preço aumenta, minha receita aumenta e se o custo se mantém constante, então o meu lucro aumenta também. Tá, visto isso, eu só considerei até agora o custo no sentido popular do termo mesmo, né? Eu não falei ainda do custo de oportunidade. Você está lembrado dele, que nós vimos lá na primeira aula? Então, eu preciso pensar não só em cobrir os meus custos normais, né? Eu preciso pensar também no custo de oportunidade, porque, ok, talvez eu até esteja tendo lucro produzindo chocolate, mas quem sabe se eu não estaria tendo ainda mais lucro se eu produzisse outras coisas, né? Sei lá, por exemplo, que a gente vai usar o queijo, por exemplo. Lembra que um dos nossos pressupostos é que as pessoas não querem só ter lucro, elas querem maximizar o lucro, ou seja, elas querem ter o maior lucro possível. Então, se produzir queijos for mais lucrativo do que produzir chocolate, eu vou produzir queijo e vou deixar de produzir chocolate. Eu vou produzir o que for mais lucrativo, certo? Bom, para a gente poder ilustrar isso melhor num esqueminha que nem esse que a gente vem mostrando aqui, para ficar mais fácil entender, vamos imaginar aqui que a capacidade, né, dos nossos 3 ofertantes de produzir tanto chocolate quanto queijo é a mesma, né? Os 3 são capazes de produzir a mesma quantidade, né, em unidades, tanto de chocolate quanto de queijo. O raciocínio ainda é válido também se as quantidades forem diferentes, mas aí ficaria mais difícil de ilustrar aqui. Então, vamos pressupor isso por enquanto. Tá, cada um deles tem um lucro unitário vendendo queijo. Aqui de um lado, né, eu coloquei aqui nesse slide o lucro que cada um tem vendendo queijo, né, de um lado, e do outro lado o lucro que cada um obtém
vendendo chocolate. E que eu tirei daquela mesma tabelinha que a gente viu no slide anterior ali. Então, acompanha aqui comigo. Ó. Conforme o preço do chocolate vai aumentando, o lucro do chocolate também aumenta, né, como nós vimos, mas eles têm um lucro do queijo também que eles precisam analisar o custo de oportunidade. Então, ó, a um preço R$ 2,50, a Isabel tem um lucro vendendo chocolate de R$ 1,50, mas o lucro dela vendendo queijo ainda é maior, ó, o lucro dela vendendo queijo é R$ 2,00, então ela não vai produzir chocolate, ela vai produzir queijo. O João também, ó, ele tem um lucro produzindo chocolate de R$1,00, mas o lucro dele vendendo queijo, né, produzindo queijo é de R$ 2,50, então ele vai produzir queijo, não vai produzir chocolate. Só que o Matheus ele fica empatado, né? Aí tanto faz ele produzir queijo ou produzir chocolate. Os dois ele vai ter um lucro unitário de 50 centavos por unidade. Mas se o preço subir para R$ 3,00, aí a conversa já começa a mudar. Ó. O lucro para a Isabel fica empatado, né? Igual, né? Tanto faz ela produzir queijo ou chocolate. Para o João ainda não compensa ele produzir chocolate, compensa ele produzir queijo, né? O lucro dele ainda é maior, mas para o Matheus aqui já compensa mais ele produzir chocolate, porque ele consegue ter um lucro aqui ó, de R$1,00 produzindo chocolate e o lucro dele produzindo queijo era só 50 centavos. Então o Matheus decide entrar no mercado de chocolates então a partir desse preço de R$ 3,00. E conforme o preço vai aumentando, né, R$ 3,50, aí já compensa também para a Isabel entrar no mercado de chocolate, né, e deixar o mercado de queijos. Então nós já temos dois ofertantes aqui nesse mercado. E conforme o preço vai aumentando, né, ó, aqui já começa a empatar para o João e a um preço de R$ 4,50 finalmente compensa para os três ofertantes então passarem a ofertar chocolate e deixar de ofertar queijo. Então, nós caímos, então, finalmente, na nossa lei da oferta. Né? É por isso que, quanto maior o preço, mais ofertantes são atraídos para aquele mercado, né? E quanto mais ofertantes são atraídos para aquele mercado, maior a quantidade ofertada. É uma coisa razoável de se pensar. Você concorda comigo? Então, é daí que vem a lei da oferta. Quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Simples de entender, não é mesmo, gente? Então, aqui também nós aprendemos um conceito muito importante, que é a diferença entre lucro contábil e que é essa noção comum que nós temos de lucro, né? Ou seja, é simplesmente quando a receita é maior que o custo, mas também existe o lucro econômico, que é quando o seu lucro é o maior possível, né? Quando você deixa de ofertar uma coisa menos lucrativa para ofertar outra mais lucrativa. É quando a sua receita ultrapassa não apenas o seu custo contábil, mas o seu custo de oportunidade também. Né? No nosso exemplo, você pode até ter lucro contábil produzindo chocolate, mas se o seu lucro for maior produzindo queijo, então você não está tendo lucro econômico produzindo chocolate. Você só vai ter lucro econômico produzindo chocolate quando o lucro contábil do chocolate for maior do que o lucro contábil do queijo. Simples, né, galera? Fácil de entender, né? Então, por hoje é só. Vejo vocês na próxima aula. Quem não curtiu o vídeo ainda, curte aí, tá? Se você gostou. E até a próxima.